Olá, meus amigos! Vamos dar sequência ao nosso estudo do enfrentamento do coronavírus por atos do governo. E nós ficamos nesse encontro de começar o estudo da emenda 106 de 7 de maio de 2020. Ela tem 11 artigos e eu de cara gostaria de destacar o último artigo. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação e, atenção, ficará automaticamente revogada na data do encerramento do estado de calamidade pública, reconhecida pelo Congresso Nacional. Por isso é uma emenda constitucional diferente, ela não altera nenhum artigo do corpo constitucional, todos são artigos de transição durante a calamidade pública. Terminada a calamidade pública, todas as regras aqui colocadas passam a deixar de existir. Ok? Muito bem. O artigo 1º diz o objetivo da emenda. Veja lá, o regime extraordinário, 3 regimes extraordinários que são criados. Durante a vigência do estado de calamidade pública nacional, reconhecida pelo Congresso Nacional, em razão de emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente de pandemia, a União adotará regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações, para atender às necessidades dele decorrentes, somente naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular, nos termos definidos nesta emenda constitucional. Então é claro que é um artigo de transição, vamos deixar de aplicar as regras normais em razão da emergência no combate ao coronavírus. Regime fiscal, financeiro e de contratações. O de contratações é quase mais do mesmo, mais uma vez insistindo nessa colocação, porque ele vai falar da contratação direta por emergência de obra, compra e serviço, dispensa de licitação, 8666 de 93, artigo 24, inciso 4, já admite isso há milhões de anos. A própria 13.979 de 2020, o principal normativo de enfrentamento do coronavírus, lá aqueles artigos 4º, estão lembrados? Que já falamos sobre eles, né? Artigo 4º, 4A, B, C, D e assim vai. Lá também já tem a previsão da contratação emergencial, quer dizer, então não tem, de certa forma, o porquê da emenda falar do regime de contratações. Trabalha também as contratações temporárias em caso de emergência. Eu já tenho o 37, inciso 9 da Constituição da República, né? Eu já tenho as leis dos entes da Federação regulamentando as contratações temporárias. A União é 8745 de 93. De qualquer maneira, olha o artigo 2º, trabalhando esses dois casos. Com o propósito exclusivo de enfrentamento do contexto da calamidade e de seus efeitos sociais e econômicos, no seu período de duração, o Poder Executivo Federal, no âmbito de suas competências, poderá adotar processos simplificados de contratação de pessoal em caráter temporário e emergencial, e de obras, serviços e compras, que assegurem, quando possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes, dispensada a observância do parágrafo 1º do artigo 69 da Constituição da República, na contratação de que trata o inciso 9º do 37, que é a contratação emergencial de pessoal, limitada a dispensa a situações de que trata o referido inciso, sem prejuízo da tutela de órgãos de controle. Então, talvez a única novidade aqui venha a ser a referência ao artigo 169 da Constituição, parágrafo 1º. Vamos lá ver o que eu tenho no parágrafo 1º. O 169 foi aquele artigo totalmente reformulado pela emenda 19 lá de 98 para conter gasto com o pessoal. O parágrafo 1º aqui mencionado diz assim: a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargo, emprego e funções, funções temporárias. As contratações temporárias entram em funções temporárias. Ou alteração da estrutura de carreira, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderá ser feita: 1. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal ou acréscimo dela decorrente. E 2, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias ressalvadas às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Previsão
orçamentária. Olha, eu questiono se isso é a grande novidade, mas é o que parece ser no artigo 2º da emenda 106. Lembro que essas despesas extraordinárias, criadas ao longo do exercício por questões de urgência, podem ser combatidas, pelo anexo de riscos fiscais, que a LDO traz e a LOA tem que reservar. Olha, isso não passa de 3% do valor do orçamento, eu nunca vi ser acima disso. Talvez não seja suficiente, mas enfim, já tenho lá uma situação de exceção para esses gastos extraordinários. 2. Crédito adicional. Na figura crédito extraordinário, já pode também cumprir esse papel. E lembro que o crédito extraordinário eu não preciso nem definir a fonte de recursos para combatê-lo, porque é extraordinário. É prestação de urgência, de emergência, de calamidade, de guerra. Depois eu me viro. Nem que para tal tenha que fazer uma operação de crédito, dívida pública, para cobrir o que eu gastei. Porque primeiro eu tenho que atender a situação emergencial. Então, tudo bem. Para o gestor público, para o assessor jurídico que vai assinar, pode ir lá fazer a contratação direta, a previsão do artigo 2º da emenda 106, frase final, pode gerar para esse profissional uma maior segurança jurídica, né? Afinal de contas, tudo bem, já tinha isso espalhado pela legislação e tal, mas agora expresso, pontuando essa possibilidade, mesmo sem previsão orçamentária, vamos lá, contratar médicos, enfermeiros, temporariamente, para os hospitais de campanha e tal, porque a necessidade se faz presente. Então, penso que, na verdade, esse regime contratual extraordinário aqui, na verdade, eu já tinha a possibilidade de realizar tudo que está aqui, independente da emenda 106, mas vamos lá, vamos levar para o lado da segurança jurídica para aqueles que farão essas despesas. O artigo 2º tem um parágrafo único que não tem nenhuma relação com o caput, né? Inicialmente, eu acho até que merecia um artigo próprio, que é o seguinte: nas hipóteses de distribuição de equipamentos e insumos de saúde imprescindíveis ao enfrentamento da calamidade, a União adotará critérios objetivos, devidamente publicados, para a respectiva destinação a estados e municípios. Então, isso não tem nada a ver com contratação de pessoal, contratação de obra, compra e serviço. Isso tem a ver com a União destinando equipamentos de saúde que ela já possui para ajudar estados e municípios. Pedindo uma impessoalidade, perfeito, perfeito. Agora vejam, devidamente motivado, princípio da motivação, está aí há milhões de anos, as condutas administrativas, também não tem novidade nenhuma e não guarda relação com o caput, merecia um artigo próprio. Claro que a ideia é o quê? Evitar que a União venha beneficiar estados e municípios, cujos governadores e prefeitos sejam do partido do presidente, uma coisa absolutamente comum na nossa república, né? Prejudicando aqueles governadores e prefeitos de oposição. Então, já que o senhor vai destinar esses equipamentos, eu quero um critério objetivo, devidamente publicado, para mostrar que o senhor agiu com total isenção. Então, está aí em relação ao regime contratual. O artigo 3º já nos traz o regime fiscal, em relação à lei de responsabilidade fiscal. Então, tem o regime emergencial contratual, fiscal e financeiro. O contratual ficou no artigo 2º, vamos para o fiscal, que começa no artigo 3º. Desde que não implique despesa permanente, desde que não implique despesa permanente, as proposições legislativas e os atos do Poder Executivo, com o propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, ficam dispensados da observância das limitações legais. Quanto a, criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que acarrete aumento de despesa. Olha, isso é o artigo 16 da LRF. Nas nossas aulas de direito financeiro, no meu comentário à lei de responsabilidade fiscal, que a gente comenta artigo por artigo, a gente sempre lembra a importância das exigências que o artigo 16 impõe para criar, expandir ou aperfeiçoar despesa ao longo de um exercício sem previsão original na LOA. E essas exigências, que são duas, estão sendo liberadas pela emenda 106 de 2020. Quais são essas exigências? Vamos lá. LRF, Lei Complementar 101 de 2000, insisto, artigo 16 é que está sendo tratado nessa primeira parte do artigo 3º da emenda 106, e o artigo 16, olha como ele vai falar
Criação, expansão e aperfeiçoamento, que é exatamente esse contexto. Olha lá, 16 da LRF. A criação, a expansão, o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de, isso que eu não preciso durante a pandemia, liberado pela emenda 106, estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. E declaração do ordenador de despesa, que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Eu acho que o inciso 2º é até o mais significativo, né? Porque, obviamente, essa compatibilidade não existe, é uma despesa extraordinária. Penso até que, mesmo sendo liberado, para fins de controle, para fins de ter uma especificação da despesa em separado do gasto normal, que aliás é o artigo 5º, que já eu vou comentar, da emenda 106, esse impacto deve ser medido, né? Mesmo que é uma situação extraordinária. Isso mostra controle, né? Isso mostra seriedade no gasto público. Então, está liberado, mas particularmente recomendaria os agentes públicos a trazerem essa previsão desse gasto extraordinário nesse orçamento e nos 2 subsequentes, uma preocupação trienal que a LRF sempre teve. Agora, voltando ao artigo 3º caput, tem outro artigo da LRF que ele está mencionando. Além do criação, expansão e aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa, que é o 16, olha lá, e a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. Agora é o artigo 14 da LRF. E no artigo 14, quando ele regulamenta a renúncia de receita, seja lá qual o procedimento para essa renúncia, o instrumento para essa renúncia, quando ela é feita ao longo de um exercício financeiro, sem previsão na lei orçamentária, ela precisará estar acompanhada de medidas de compensação, que são fundamentais, essenciais, para que essa renúncia produza efeitos. E é o que a gente espera encontrar. Ao longo desse ano, sem previsão na LOA, surpresos por uma pandemia, talvez eu tenha que fazer uma renúncia de receita para atender o estado de calamidade. Pois bem, a LRF exige então que eu crie medida de compensação. E a emenda 106 está liberando. A emenda 106 está liberando. Quais são essas medidas de compensação? Vejam, 14 da LRF, inciso 2º. Estar acompanhado de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio de aumento de receita, proveniente de elevação de alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração, criação de tributo ou contribuição. E toda vez que você lê o inciso 2 do 14, leia o parágrafo 2º também. Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício que trata o caput desse artigo decorrer da condição contida no inciso 2, ao longo do exercício financeiro, sem previsão na LOA, o benefício só entrará em vigor, quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso, a compensação. E como eu estou numa situação de urgência, não precisa se preocupar com a compensação agora, meu irmão. Faz a renúncia de receita aí, porque é fundamental para a política pública de combater o coronavírus. Então, importantíssima lembrança que eu estou abrindo mão também das medidas de compensação de renúncia de receita do inciso 2 do 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí o parágrafo único do 3º, também sem nenhuma relação com o caput, merecia um artigo próprio, diz assim: durante a vigência da calamidade pública nacional, de que trata o artigo 1º desta emenda constitucional, não se aplica o disposto no parágrafo 3º do 195 da Constituição. E a gente já falou sobre isso quando eu comentei a 13.979. A 13.979, se eu não me engano, é no 4º F. Depois verifica lá, uma montanha de artigo 4º, né? Eu não estou com ela aqui no momento, mas no 4º F, ela estava liberando requisitos de habilitação para as empresas serem contratadas durante a pandemia, para dar maior agilidade. E eu me lembro que nesse artigo, ele falava assim, salvo, e 2 coisas ele não liberava. O CND, perante o INSS, e a comprovação que você não trabalha com mão de obra de crianças. Cai essa exigência do CND, da 13.979, porque, posterior a ela, vem a emenda 106, de maio de 2020, essa lei 13.979 de fevereiro de 2020, e um parágrafo único fala não precisa aplicar o parágrafo 3º do 195, que é aquele que exige para contratar com o poder público estar em dia com a Seguridade Social. Então, não preciso de CND. Agora, penso que isso só deve ser usado
quando não tiver alternativa, tá? Quando somente aquela empresa pode me atender. E aquela empresa deve ao INSS. Paciência, vamos direto nela. Bem provável que eu tenha lhe dito, quando comentei aqui a 13.979, que isso já era possível, claro. A ponderação de interesse já permitia isso. Mas eu volto a insistir, gente, para um assessor jurídico. Meu amigo, tá aqui, olha, parágrafo único do artigo 3º. Vai lá e contrata diretamente. Pronto, é uma segurança jurídica que é necessário para o agente público nessa hora ter. Porque os agentes públicos estão enfrentando uma situação inédita, que nunca presenciamos. Então essas vantagens, essa segurança jurídica é sempre bem-vinda, ok? Fechamos então os 3 primeiros artigos, hein? Volto para completar a matéria no próximo encontro. Valeu, espero ter ajudado o seu estudo. Obrigado aí pela sua atenção. Abraço a todos.